Bem-vindo à nossa nona aula de microcontrolador. O assunto da aula de hoje é conversor AD, lendo uma entrada analógica. Nós vamos montar um milivoltímetro. Para iniciar nossa aula, nós vamos ver a resposta da tarefa de validação da participação da aula 8. Na aula 8, a questão era: faça um programa no microcontrolador que, ao apertar um botão B1, escreve microcontrolador no display. Ao apertar um botão B2, escreve seu nome no display e um botão B3 apaga o LCD. Uma vez que você já fez lá as definições de hardware do display, então o que sobra para esse programa é apenas a lógica, as coisas que eu devo mudar no programa para que ele possa funcionar. É lógico, eu posso fazer lá um define, botões, né? Então eu coloquei assim, define BT micro, define BT nome, define BT limpa. E defini os portes, ou seja, coloquei lá os apelidinhos e aí é onde eu vou ligar estes botões. Consequentemente, no porte AF0, AF1 e AF2. Também tem a questão dos registradores. Os registradores ADCOM e TRIS devem ser alterados. O ADCOM eu preciso desabilitar as entradas analógicas, então ele vai ficar ADCOM 1 recebe 15 em binário. E o TRIS também tem que ser alterado, informando agora que eu vou usar as respectivas entradas. No meu caso, eu coloquei TRIS A, a entrada toda, né? Todo mundo em binário em 1, dizendo que agora eu vou usar o porte A todo como entrada. Para fazer a lógica do botão, para fazer a lógica para saber se o botão for apertado, se ele tem pull-up, então eu posso escrever assim, ó, if bt micro igual, né, for igual aqui, ó, a 0. Então, eu vou escrever LCD out, né, LCD underline out, 1,1, microcontrolador. Também posso escrever assim, ó, if não botão, né? Essa exclamação aqui significa se não tiver botão, então, né, se o botão for 0, eu vou escrever LCD underline out, microcontrolador. Você pode usar as duas formas de fazer, o nosso compilador vai entender. Seja BT igual a 0 ou ainda em exclamação BT. Ambas as formas vão funcionar. Escolhi fazer exclamação botão micro. Então, como é que fica? Inicialmente, o meu programa precisa das configurações do display, é isso que a gente viu na aula passada. Como o meu display está no port D, no RD4, vou fazer lá o Pinout Settings e o Pinout Direction. Uma vez configurado o meu hardware dizendo onde é que está o meu LCD, eu faço o Define. O que interessava para a gente é o que está dentro desse quadrado aqui azul. Né? Se não tiver o botão, eu vou escrever LCD underline out, 1,1 microcontrolador. Ainda, if não tiver botão de nome, LCD out 2,1, e aí o nome. No caso aqui escrevi Pericles. Ainda, se não tiver o botão limpo, né, ou se for pressionado o botão limpo, vou dar dois comandos. Um comando lcd underline cld underline lcd clear, ou simplesmente lcd clear, simplificando. Depois eu vou dar lcd underline cmd underline cld return to home. Significa que eu limpei o lcd e coloquei o cursor na linha 1, coluna 1. Ainda um delayzinho de 100 milissegundos. A parte inicial do nosso programa é a configuração dos registradores ADCOM. Isso, já falei. Também a inicialização do LCD. O LCD init, LCD clear, LCD cursor off e LCD return to home. Essa configuração é necessária para deixar o display prontinho para que a gente possa realizar as nossas tarefas, escrever corretamente as coisas no LCD. Ficou assim, então, a nossa resposta da tarefa de validação
participação na aula de número 8 de microcontroladores. Vamos então para o assunto da aula de hoje, que é conversão AD. Vamos relembrar um pouquinho o que é um sinal analógico e o que é um sinal digital. Um sinal analógico ele varia numa ampla faixa de valores contínuos, ou seja, por exemplo, uma temperatura pode ser mostrada num termômetro de forma contínua. E também ela não tem uma variação em degrau como a digital. Na digital, a variação é discreta, ou seja, o valor é em passos. Se eu puder comparar um valor senoidal de uma senoide, um valor digital imitando uma senoide, nós iríamos ver aí umas escadinhas imitando a nossa senoide. Isso não acontece no sinal analógico. O sinal analógico pode representar qualquer valor em função do tempo, é qualquer mesmo. Já o sinal digital, ele não pode representar qualquer valor em função do tempo. Ele vai representar alguns valores em função do tempo. Esses valores são chamados de resolução. A maioria dos sinais da natureza são sinais do tipo analógico. Por exemplo, o áudio é um sinal analógico, temperatura é um sinal analógico, pressão é um sinal analógico. Qualquer valor analógico pode ser transformado em um sinal digital. Uma das características do conversor é o degrau. Vamos supor que eu tenho um conversor de 4 bits. Com 4 bits, eu consigo contar de 0 a 15. Para cada um desses valores, eu vou ter um valor correspondente da minha tensão analógica. Imagine que o meu conversor AD suporte na sua entrada, no máximo 5 volts. Então, como características do meu conversor, eu tenho 4 bits de conversão de resolução e eu tenho aí um fundo de escala igual a 5 volts. Uma continha que eu posso fazer bem rapidinha é dividir a tensão do fundo de escala, no caso 5, pela quantidade de linhas disponíveis na minha tabela verdade. Portanto, com 4 bits, eu posso escrever até 15 linhas. Então, até 16 linhas. Eu posso contar de 0 a 15. Então, eu vou escrever 5, que é o fundo de escala, dividido por 15, vai dar um degrau de 0,33. Ou seja, a minha variável analógica vai ser amostrada em degraus de 0,33. Ou seja, a resolução do meu conversor AD é 0,33. A resolução depende do número de bits. Quanto maior o número de bits, menor será o valor do degrau, portanto, maior será a resolução. Ou seja, o meu microcontrolador ou o sistema que vai fazer a conversão analógico-digital, se ele tiver um número maior de bits, eu vou ter uma resolução melhor. Porém, eu demoro mais tempo para fazer a conversão. Embora ele seja mais preciso, ele vai demorar mais, ele vai ser mais lento. Observe aqui essa escadinha, né? Olha, com 0 volts aqui, tenho o bit 0000, ou seja, 4 zeros em binário, e vai representar o valor 0 em decimal. O degrau é 0,3. Quando os bits forem 0001, vou ter representado o valor 0,3 de tensão, que é a primeira linha da minha tabela. E assim por diante. Já na terceira linha da minha tabela, eu vou ter aqui 0,6 volts, um múltiplo de 0,3. E vai ser o bit 0010. E dá para perceber aí, o conversor de 4 bits não dá para representar, por exemplo, meio volt. Não dá para representar 1,5 volts, porque estes valores estão fora da resolução do meu conversor AD. Para representar esses valores, eu precisaria de um conversor AD com maior quantidade de bits. Possui um conversor AD de 10 bits, ou seja, 2 elevado a décimo. 2 elevado a décimo é 1024. Então, a nossa tabela verdade, né, a nossa tabelinha teria 1024 linhas. E eu posso contar, então, de 0 a 1023. Então, qual que seria o degrau desse nosso conversor AD?
Simples, eu pego 5 volts, divido por 1023. Isso vai dar 0,004887 e por aí vai. Ou seja, terá um degrau de aproximadamente 4,89 milivolts. Portanto, esse conversor em 10 bits ele é muito mais preciso do que o conversor que tinha lá anteriormente 4 bits. Vou poder representar agora meus 5 volts em degrau 0,000488 ou 4,8 milivolts. E aí sim eu consigo representar lá o meu 1,5 volt, o meu 0,5 volts. A ideia é a mesma, né? Por bit 0 é 0 volts. E aí o degrau cresce em múltiplos de 4,8 volts aproximadamente, até chegar aos 5 volts. Os voltímetros comerciais, a gente faz várias leituras da entrada analógica, tira a média, mostra o valor médio, passando isso também por um algoritmo, fazendo as contas para eventual correção de erros que possam acontecer durante o processo de conversão. Vamos então ver como é que a gente faz isso dentro do microcontrolador. Dentro do microcontrolador existem alguns registradores que serão afetados. Eu tenho 2 registradores que serão afetados e que eu devo configurá-lo para garantir que o meu conversor AD funcione adequadamente. O primeiro registrador nós já conhecemos, é o ADCOM 1, o que a gente utilizou para fazer a configuração dos pinos, de modo analógico e de modo digital. O ADCOM 1 consiste em um registrador importante para a configuração do módulo analógico do microcontrolador PIC 18F4550. Uma vez que por meio dos seus bits PCFG0, PCFG1, PCFG2 e PCFG3 serão selecionadas as respectivas portas configuradas como analógicas. É disponibilizada no datasheet do componente uma tabela onde eu posso configurar os nossos bits de acordo com a necessidade. Nós vamos configurar o ADCOM 1 conforme a quantidade de conversores analógicos digitais que eu vá utilizar. Por exemplo, se eu for usar apenas o conversor analógico da entrada AN0, o bit a ser colocado é 1110. Significa que eu estou selecionando apenas o AN0. Mas, por outro lado, se eu escrever ADCOM 1 recebe o 00011101, eu estou configurando as portas 2 e 3 como analógica. Então, aí eu poderei usar simultaneamente, junto, a porta AN0 e AN1. E assim por diante. O nosso microcontrolador tem 12 portas que podem ser configuradas como entradas analógicas. Outro registrador afetado é o CM-COM, ou o registrador de controle do nosso conversor AD. O CM-COM consiste em um registrador para a configuração dos módulos comparadores. Por default, né, ou seja, quando ele vem de fábrica, eles estão desabilitados. Mas nós temos que desabilitá-los, né, para que eles não interfiram acidentalmente na conversão. Porque posso ter lá gravado um programa no meu microcontrolador ou algum lixo de programação esteja lá, e aí eu devo simplesmente desabilitá-lo. Observando os bits CM0, CM1 e CM2, nós vemos que a configuração, quando eu coloco 1117 nesse bit, ele vai fazer com que essas entradas fiquem aterradas, segundo essa figurinha aqui, ó, comparadores off por default. Ou seja, se eu colocar 1, todas as entradas dos comparadores analógicos serão desabilitadas. Isso vai evitar que eles interfiram no na nossa conversão. Né? Mesmo que eles estejam desabilitados por default, vai colocar por segurança esse valor lá, o CM com igual a 0,00000111, ok? Que vai desabilitar os nossos. Para trabalhar com o conversor analógico digital, por exemplo, eu desejo utilizar a entrada analógica 0 do meu microcontrolador, eu preciso configurar 3 registradores.
o tris, que a gente já está acostumado a configurar. Eu preciso configurar o ADCOM 1 e eu preciso configurar o CMCOM. Para o tris, eu posso acessar ele, em vez de acessar ele a byte, eu posso acessar ele a bit. Então eu vou configurar apenas o bit que me interessa como entrada. Vou colocar 1 nele. Então eu posso escrever assim, ó, tris A0 underline bit igual a 1. Significa que eu peguei o port A0, o pino 2 do nosso microcontrolador, e configurei ele como entrada, como input. Eu poderia escrever no byte, como a gente está acostumado a fazer, mas aí eu configurei no bit para garantir que aquela entrada vai ser usada como entrada analógica. Também vou mexer no ADCOM 1, colocando aí 14 em binário, né? 1, 1, 0. Esse valor significa que eu estou selecionando o pino 2, o AN0, como entrada analógica. A gente viu isso lá na tabela do ADCOM 1. Também eu vou trabalhar com o CMCOM. Eu vou desabilitar os comparadores existentes no pino do meu PIC, no 18F4550. Então eu vou colocar lá 7, né? 0, 1, 1, 1. Esse número 7 vai fazer com que os comparadores internos não interfiram na conversão do meu conversor analógico digital. E também, no início do meu programa, eu preciso inicializar o meu display, se eu for mostrar isso num display. Se eu não for mostrar isso num display, apenas os passos em vermelho são necessários. Se eu for mostrar num display, eu preciso colocar o ADC underline init para inicializar o meu display. Um exemplo aqui, eu quero que você suponha um potenciômetro ligado ao pino 2, lá no AN0 do meu microcontrolador. Vamos mostrar no display, no LCD, o valor lido na entrada e convertê-lo para milivolts e depois mostrar o valor em milivolts no display. Ou seja, o meu display vai apresentar o valor que eu estou lendo lá na variável de 0 a 1023, portanto, o valor em digital, o valor digital que está sendo lido naquela entrada, e vai mostrar um valor correspondente à tensão em milivolts lida no nosso display. Como configurar um display, nós já vimos nas aulas passadas, né? O bit RD4, RD5, como eu ligo lá, como eu uso as bibliotecas lá no meu display. Então não vou entrar em detalhes no display. Mas nossa entrada analógica recebeu aqui um potenciômetro e aqui está o valor lido. Potenciômetro ligado nos 5 volts, 50% vai ter metade da tensão, 2,5. Aqui está mostrando V 2.4999, equivale a 5 volts. 5 volts eu estou na metade da escala. Metade de 1023 deveria ser em torno de 511. Então, nosso cursor analógico está mostrando aqui 511. E é metade de 5 volts, 2,5 volts, ou 2.502 milivolts. Então, meu display está mostrando aqui o valor da variável digital, quanto é que eu estou lendo, de 0 a 1023, e o valor convertido em tensão aqui, é 2.502. Vamos ver como é que fica o software desse projetinho. Inicialmente, nós vamos configurar o LCD com as funções e os comandos LCD Pinout e o Pin Direction. O LCD Pinout diz onde eu liguei o meu display fisicamente no meu microcontrolador. E o Pin Direction, ele substitui o tris, dizendo qual vai ser a função do pino, se vai ser entrada ou se vai ser saída, dependendo do comando que for dado. Uma vez feitas as configurações de ligação do LCD, eu vou entrar para a declaração das minhas variáveis. Ao ler a minha variável do potenciômetro, eu vou ler esse valor numa variável do tipo inteira, que eu chamei unsignInt pot. Porém, o meu LCD mostra apenas valores em caracteres. Eu preciso converter esses valores que estão em variáveis do tipo inteira para valores do tipo caractere. E eu vou fazer isso e vou guardar isso
nas variáveis char pot e char tensão, que eu vou guardar o valor do potenciômetro e o valor que eu vou converter em tensão. Como eu vou converter o valor que eu li no potenciômetro em tensão, eu também preciso de uma variável do tipo inteira que vai ser armazenada o valor da conta, né, da conversão, do valor que eu estou lendo no meu potenciômetro para o valor que eu devo mostrar em milivolts. Então, duas variáveis vão ser utilizadas para fazer a escrita no display, as variáveis do tipo caractere, o char, e duas variáveis vão ser utilizadas para fazer a leitura do potenciômetro, o intpot lá, e outra eu vou usar para fazer a nossa conversão. Então, 4 variáveis são necessárias para o nosso programa. Em seguida, eu abro o programa principal e eu faço as configurações lá dos registradores. Lembra lá os 3 registradores, o TRIS, o ADCOM e o CMCOM, configurando com os valores que nós já vimos. Também faço a inicialização do meu display, o LCD init, e também faço a inicialização do meu conversor AD com a função ADC init. Uma vez inicializado meu display, meu conversor, eu posso limpar o meu LCD e desligar o cursor para deixar ele prontinho para a gente começar a fazer a nossa amostragem. Aí eu entro no meu loop principal. No loop principal, eu vou pegar o valor que está sendo lido no DNA0 e vou guardar numa variável chamada pot1. Essa função é o ADC _getSample. Ele vai fazer a leitura do meu conversor analógico e vai guardar dentro de uma variável do tipo inteira. Porém, essa variável do tipo inteira não pode ser mostrada no meu display. Eu preciso converter ela em um valor de caractere, porque a função que mostra os valores no display é do tipo caractere. Então, eu tenho aqui uma função chamada str. Ela vai pegar o valor que está em inteiro e vai transformar ele num valor do tipo caractere. Esse valor é que vai ser escrito depois no meu display. Também preciso retirar eventuais lixos que fiquem na minha string. Então eu vou remover os espaços em branco usando uma função ltrim. A ltrim vai retirar os espaços da string para que ela possa ser mostrada no display mais adequadamente. Faço o valor de tensão que eu li no potenciômetro ser transformado em milivolts. Uso a seguinte equação: Pot1 vezes 501. Por que eu usei 501? Para deixar um pouquinho maior o valor lá da tensão na entrada, né, para adequar lá o problema da resolução. Então é os 5 volts. Então o Pot1 vezes 5 volts dividido por 1023, tamanho da quantidade de bits que eu vou representar lá, os 10 bits. Vou dividir aí por 0,01, que é a resolução máxima que eu vou conseguir lá em milivolts, ou seja, de 1 milivolts. Né? Então, eu vou dividir por 1 milivolts para fazer com que o valor que eu mostre no display seja múltiplo de 1000. Né? Ou seja, eu vou mostrar lá alguma coisa com 3 zeros, sem 3 zeros, com 3 casas, né? 1000. Esse valor vai ser armazenado em uma variável chamada tensão, do tipo inteiro. E aí essa variável tensão ela tem que ser convertida também para um valor de caracteres para ser mostrada no meu display. Então eu uso novamente a função int_toString, pegar o valor que eu acabei de calcular, o valor de tensão, e transformar ela numa string. Em seguida, eu preciso também fazer colocar as coisas no display. Então, o que eu faço? Pego o meu LCD, faço lá o LCD Clear, fazendo uma limpezinha no meu display. Depois eu escrevo a palavra A0. Depois eu escrevo a variável potenciômetro. Depois eu escrevo a tensão. Depois eu escrevo o valor escrito em milivolts. E, finalmente, eu aguardo um tempinho. Com esses comandinhos aqui, consigo fazer a leitura, mostrar no display. Usar as funções prontas já da biblioteca do microC, a LCD_CMD comando para fazer
os comandos como limpar o LCD, e a LCD_out para escrever as coisas no display. Tudo que tiver entre aspas duplas vai ser escrito no display. Tudo que tiver dentro da LCD_out em parênteses sem aspas é uma variável, tem que ser do tipo string, que vai ser escrita. Então, vai acontecer que meu programa vai mostrar meu valor em milivolts e o meu valor da variável de 0 a 1023. Vamos ver como é que fica esse programa lá na simulação e lá no meu micro C. Muito bem, agora lá no micro C, a gente vê o programa e tem a inicialização do display. Aqui no programa principal tem lá configurações do TRIS, do ADCOM1 e do CMCOM. Uma vez inicializado os registradores e o display, então agora nós vamos lá fazer a aquisição do conversor AD que eu guardo agora em pote 1. Depois eu faço a conversão para escrever no display lá, removo os espaços que não interessam, escrevo no LCD A01 e depois escrevo milivolts. Dessa forma nós vamos ter o valor escrito da variável que foi pego, né? E o valor em milivolts. Vamos lá para o simulador, então, para ver esse programa funcionando. Uma vez compilado, nós vamos dar um playzinho aqui e vamos ver o display imediatamente mostrando lá. Variável A0 com 511. Meu potenciômetro está em 50%. Portanto, 2,5 volts do 5. E aí ele mostra 2.502 milivolts. À medida que eu modifico o meu potenciômetro para mais, coloquei lá em torno de 3 volts, está mostrando lá 3.104 milivolts. E a minha variável, 634. Se eu colocar lá em 5 volts, a variável vai ficar em 1023. E ele vai mostrar os 5.000 milivolts. E assim por diante, né? A cada valor de 0 a 1023, ele vai mostrar para mim aí um valor correspondente em milivolts. Então aqui, ó, 1,2 volts, nosso RA0, 1.204 milivolts. Tá, então, o nosso voltímetro feito a partir da entrada analógica do microcontrolador. Está na hora de pedir a tarefa de validação nessa aula 9 de microcontrolador. Responda as questões diretamente no sala de aula, enviando o arquivo digitado no Word ou foto do caderno com o cabeçalho de identificação preenchido. O prazo de entrega é até a próxima aula. A questão de hoje é a seguinte. Consultando a tabela de configuração do ADCOM1, do nosso registrador ADCOM1, como deve ficar o valor de ADCOM1 para usarmos as entradas analógicas AN0 e AN1 juntas? Então vamos imaginar que você tenha um displayzinho, você queira fazer o que eu fiz aqui no exemplo, mostrar o valor de A0, o valor lido na entrada analógica, mostrar o seu valor em milivolts, mas também fazer isso simultaneamente com a entrada A1, mostrando A1 o seu valor lido num outro potenciômetro e o seu valor de tensão em milivolts. No hardware, nós teríamos aqui um potenciômetro ligado à entrada RA0 e um potenciômetro ligado à entrada RA1. Portanto, eu tenho aí 2 milivoltímetros sendo implementado no meu microcontrolador. Como ficaria o registrador ADCOM? Você pode também dizer para mim como é que ficaria o TRIS e o CMCOM. Um bom estudo e até a próxima!